Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas e que alegria poder compartilhar com você um pouquinho desse maná, desse pão fresquinho do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da parte de Deus. Juízes capítulo 3. Você, em algum momento da sua vida, você analisou o que estava acontecendo e se questionou: Pai, por que eu estou passando por essa opressão? Senhor, eu errei. Por que eu estou passando por isso? Isso é uma prova? Isso é, um castigo por uma desobediência? Pois bem, nós vamos entender a respeito da opressão que vem causada da desobediência. Então, quando nós mergulhamos nesse capítulo, nós vamos ver que tudo que Deus falou que era para o povo não fazer, pois bem, aqui eles vão estar fazendo. Mas bora lá. Vamos orar em nome de Jesus. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações. Todos os dias às 5h30 da manhã, uma palavra, um capítulo da Bíblia para nós meditarmos e para a gente poder aprender com ele. É uma base para a gente poder ter uma vida devocional. Você que já é de casa, minha gratidão, meu muito obrigado. E, gente, bora lá mergulhar nesse capítulo, que é um capítulo, assim, maravilhoso, onde eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai de amor, de bondade, de justiça. Te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Senhor, nos instrua à luz da palavra. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a termos clareza daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Sei que tava morrendo ali atrás da galinha, mas ela só tá procurando um lugar para botar, viu, gente? Olha só. Esse capítulo 3, ele começa da seguinte maneira: Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de pôr por elas submeter Israel à prova. Todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã, ele procedeu deste modo, com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas destes povos e deram os seus próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar os seus deuses. Olha só, Primeiro ponto, eles se misturaram. O Senhor havia dito para eles, que não era para eles permitir que as suas filhas, fossem dadas a casamento a esses povos. E nem que eles tomassem mulheres para eles desses povos. E a direção de Deus, ela foi ainda mais específica, O Senhor, ele disse através de Moisés que era para que eles mantivessem essa união de casamento, dentro dos seus clãs, os benjamitas com os benjamitas, E assim dentro de todas as tribos. Então o Senhor, ele foi muito específico. E quando a gente analisa essa questão, a gente vê que nos dias atuais muitas pessoas sofrem
porque se casam com pessoas que têm um estilo de vida e tem ali uma fé totalmente contrária à dela. E existem alguns casos que dão certo? Sim, existem alguns casos que dão certo, mas não são a regra, são a exceção. São a exceção, porque comumente a gente vê, né, a maioria dos casos é que isso não dá certo. A gente vê a pessoa nesse negócio de julgo desigual e ela tentando fazer com que o outro entre no seu ritmo, com que o outro viva o seu estilo de vida e a gente não muda ninguém. Você não vai mudar ninguém, eu não vou mudar ninguém. Quem pode trazer a mudança no outro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence, né? E a gente não tem esse poder. A gente não tem. E outra, se a pessoa não quiser, aí pronto. Porque tem essa determinante. Para uma pessoa mudar, ela precisa querer. E muitas das vezes a gente fica cego diante do que está evidente. Tem muitas pessoas que elas veem no outro que o outro não tem capacidade de viver aquele estilo de vida, mas ela prefere se enganar. E ela se permite ser enganada. E daí as coisas dão errado, aí ela quer culpar Deus, mas desde o início Deus já mostrou, né? Para muitas pessoas Deus está falando aqui, e desde o início eu já te mostrei. Ah, então não tem volta, pastora, né? Então eu tô condenada nessa relação, então agora já era. Olha, cada caso é um caso. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Não dá para mim generalizar aqui e falar para você assim, olha, é isso. Eu acredito que todo ser humano, ele deve buscar intimidade com Deus. Ele deve buscar orar. Mas, gente, para e pensa comigo, né? Que tipo de oração você tem feito a Deus? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Você fica de joelhos ou você tem o seu momento de oração e você pede para Deus aquilo que você precisa e é isso a sua oração? Pois bem, quando Jesus ele acordava mais cedo para orar, ele acordava para falar com o Pai, para manter uma conexão com o Pai, para se manter na presença dele. Então, qual que seria o certo, né, de uma vida de oração? Você acordar e agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu zelo para comigo. Obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado, Senhor, porque a tua graça me alcançou. Obrigado, Senhor. E aí, se você não vai ter vários momentos de oração, você colocar diante de Deus, Pai, eu te amo. Eu amo estar na tua presença e eu gostaria de aprender, Senhor, a te agradar, a me relacionar contigo de maneira que o Senhor se alegrasse comigo. Eu quero aprender isso, Senhor, eu quero te glorificar. Aí, você, né, Pai, eu intercedo, Deus, pelas pessoas que eu amo, né, pelas pessoas que estão carecendo de um socorro, pela minha nação. Aí você intercede pela nação. Aí você fala diante de Deus, Senhor, nesta hora eu quero colocar diante de ti, Senhor, ali os meus filhos, né, o meu esposo. Aí depois você vem, Senhor, blinda a minha mente, blinda o meu coração. Você para e pensa, se nós tivéssemos momentos no dia que nós tivéssemos esses diálogos com Deus, né? No momento você vai adorar, no momento você vai colocar ali uma oração destinada para a nação, em outro momento você vai colocar a sua família, em outro momento você vai pedir por você e em outro momento você vai agradecer. Então a gente para analisando, né, como deveria ser uma vida com Deus e a gente se depara com falhas. Eu olho para a minha vida de oração não está essa maravilha não, né? Eu preciso melhorar muito. Então nós precisamos buscar essa intimidade, essa conexão com Deus. E dentro disso tem coisas que são básicas, né?
não matarás, não furtarás, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, tem os mandamentos que estão para dar um norte para a gente de como vai ser a nossa conduta dentro da sociedade, dentro dos nossos relacionamentos. Então, dentro disso que Deus predeterminou para a gente sabe o que a gente tem que fazer e o que a gente não, o que não é tolerável, né? Que Deus não tolera. Então, é só a gente ponderar, né? Isso daqui eu não posso fazer que desagrada ao meu Senhor. Então, algo simples que Deus falou para eles: não se misturem, né? Como dizia ali o Kiko, quem é mais velhinho, né? Vai saber, não se misture com essas gentalhas, né? Que a dona Florinda falava pro Kiko. Então a gente não pode se misturar, sabe? A gente precisa ter um cuidado e uma cautela, porque a partir do momento que isso acontece, a gente começa a viver debaixo de um jugo desigual e daí a opressão vem. Pode prestar atenção, uma família onde um serve e outro não serve, como que existe dentro daquele lar uma opressão? Porque a desobediência, ela traz a opressão. Às vezes o próprio inimigo cega a pessoa, ela achando que ela vai mudar o outro, e a gente não consegue fazer isso, é só o Espírito Santo. Mas também, eu creio que Deus está revelando isso aqui para nós nesse dia, não é para que você venha ficar se martirizando, para você achar que é o fim, ou para você ficar remoendo o passado. É para você pensar, porque você está vivo, você está viva, e por mais que você pense assim, eu quero morrer sozinho, né, já que não deu certo, e pronto, acabou. Quando você menos esperar, você pode se ver, né, aí vivendo algo novo, né? Então, aí fica a dica para que você possa não vir a sofrer no futuro. E também para que você oriente, né, os jovens ao seu redor, porque a gente precisa ser aqueles que vão orientar. Versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yahvé, seu Deus, seu Deus, para adorar e servir aos Balaíns e aos postes ídolos da deusa Azera. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cush-Rishatim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador, que os libertou da opressão. Esse homem foi Otiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então olha para você ver, eles clamaram a Deus e o Senhor ouviu o clamor deles, porque não é da vontade de Deus que você fique na opressão, né? Olha que maravilha a gente ter esse entendimento. Versículo 10. O Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel. E foi a guerra. O Senhor entregou Cush-Rishatim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou o seu povo. E a terra descansou e experimentou a paz por 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por este motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha só, aqui eles desobedeceram, né? E novamente veio a opressão. Esse povo que vem depois é um povo que não conhece o sofrimento, é um povo que desconhece a história.
Então, por eles desconhecerem, eles não obedecem e eles não buscam a conexão. Aí você fala, ah, então tá, é justificável, eles não conhecem. Não, porque o texto diz, depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Então, uma vez que eles praticam o que é mal diante de Deus, eles sabem o que é mal. Como que eu vou praticar algo que é mal diante de Deus se eu não souber o que é mal? Eles sabiam, só que eles preferiram o caminho mais fácil, da desobediência. Só que o caminho mais fácil sempre vai ser aquele caminho que vai trazer consequências. E talvez o povo estava aqui oprimido, um povo que outrora era conquistador, agora estava sendo um povo conquistado. Talvez eles não tinham essa humildade de perguntar a Deus, Senhor, né? O problema sou eu? Por quê? Aqui diz, né? Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então imagina, durante 18 anos eles viveram essa opressão. Em algum momento, eles teriam que olhar para si e fazer o seguinte questionamento: pai, eu sou o problema? Né? Porque se tem algo errado na minha vida, eu não posso querer culpar o outro. E a gente faz muito isso. Quando algo está errado na nossa vida, eu durante muito tempo, eu colocava ali, né, o erro da minha vida no meu marido. Eu falava, a minha vida poderia ter sido melhor, né, e tal, porque a minha história, né, o meu testemunho, qualquer hora eu vou, com a graça de Deus, vou liberar aqui para vocês, vou fazer um vídeo contando. Mas chegou uma época na minha vida que eu não tinha sonhos. Não tinha sonho de ter uma família, não tinha sonho de casar. Então, eu simplesmente queria ter um filho para mim ter uma razão de viver. E veio o Anthony, mas não necessariamente eu sonhei com isso, em casar e ter uma família. E nada disso. A minha cabeça estava totalmente bagunçada, eu estava totalmente desorientada. Só que o Rodolfo brinca, né? E ele fala assim pro meu filho, ele fala assim, Anthony, quando eu vi sua mãe cuidando dos seus irmãos, cuidando dos irmãos dela, cuidando da casa, o quanto que ela era responsável, eu olhei e pensei, essa mulher vai dar uma boa vai dar uma boa esposa, vai dar uma boa dona de casa. Então, ele já via isso em mim. Só que ele já idealizava isso, só que eu não. Eu pensava, ai, que bom será se esse menino tocar a vida dele e deixar eu com meu filho, né? E na minha cabeça, eu nem via ele como um bom partido. Eu pensava, talvez eu possa achar até um marido melhor. Essa era a minha cabeça, era uma cabeça de uma adolescente totalmente desorientada. Só que aí quando nós casamos e quando as coisas foram acontecendo, eu me via num jugo, desigual, eu indo para a igreja e ele não. E daí eu pensava, é um castigo, porque eu não quis casar e ele quis no começo. Então isso está vindo sobre um castigo na minha vida. E eu fui, né, perseverando e pedindo ao Senhor para me dar clareza, para me dar entendimento das coisas, enfim. E aí, quando eu cheguei, né, no seguinte entendimento, que se Deus mudasse ele, se o Espírito Santo alcançasse o coração dele e fizesse dele um homem de Deus, amém. Senão, eu permaneceria com Cristo e seguiria a minha vida sendo esposa dele e cumprindo com o plano divino que é a família, independente de estarmos servindo a Deus juntos ou não, porque nós estávamos num jugo desigual. Mas eu não escolhi casar com ele sendo cristã, né? Eu estava depois que eu já tive o Anthony, nós ficamos um tempo separados, nós voltamos, e aí eu me encontrei na igreja, me reconciliei com Jesus e firmei. Então é uma salada, mas no meio de tudo isso, a misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus. E em determinados momentos eu achava que o problema era sempre ele, que o problema era minha mãe, que o problema era ele, que o problema era o mundo, que o problema era as circunstâncias, que as coisas não davam certo porque talvez eu tinha sido escolhida para
para ser ali exemplo na terra, e tantas coisas permeavam a minha mente, até que eu cheguei nesse ponto aqui, de perguntar para Deus: Senhor, o problema sou eu? E o Espírito Santo claramente falou assim: porque quando nós, né, chegamos a esse entendimento que o problema é você, né, quem causa a sua situação, a sua circunstância é você. Se os seus olhos forem bons, as coisas vão ser boas. Se você tiver, né, se você tiver bom ânimo, perseverança, vai dar tudo certo. Mas na maioria das vezes nós nos podamos, nós mesmos, né, fazemos com que as coisas se tornem difíceis. Enfim, versículo 15. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé e o Senhor lhes suscitou um Salvador. Olha que Deus misericordioso, gente, né? Chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou silêncio, e todos os que achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, sentado em sua cadeira real na sala de verão, no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: traga uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala privativa. Aguardavam muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seira. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente, e ordenou-lhes: segue-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo, Moabe, nas vossas mãos. Israel seguiu, pois tomaram posse dos vales das passagens do Jordão que conduziram a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade, mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. O juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Shangar ben Anat, Sangar, filho de Anat. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois, e assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Olha só, gente, né? Que capítulo poderoso. A gente vê aqui, né, que não é a vontade de Deus, né, que ninguém vive em opressão. Não é da vontade de Deus. Então, Deus, ele sempre vai nos conduzir
há um caminho de liberdade. Ele não quer que nós vivamos debaixo de opressão, no jugo do pecado, né, no lamaçal. Não. O Senhor, Ele anseia, Ele deseja que nós tenhamos, né, ali uma vida plena, sadia. E cabe a mim, cabe a você. O dia tá aí. Feliz novo dia! Feliz novo dia! Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família. Feliz novo dia! Você vai ficar esperando o ano novo, por quê? Ah, pastora, porque só lá pro dia 3, 4, 5, 6 de janeiro que as coisas vão começar a rodar de novo. Ah, tudo bem. Nesse sentido, né? Fazer o quê? A gente tem que esperar esse período de festas para que as coisas voltem a caminhar. Mas até lá, o que você pode fazer hoje? Né? O que você pode fazer hoje para adiantar o processo? Né? Você já pode ir se planejando, você já pode ir pensando em algo, você já pode ir se movendo, já pode ir orando, você já pode ir clamando, enfim. Mas se posicione. Se posicione. A gente vê esse contexto aqui, a gente vê a sagacidade, né? E a ousadia que esse Eude, ele teve, né? Uma vez que você sabe que Deus é com você, você precisa ser ousado em se posicionar. Ele foi, ele pediu para entregar a mensagem para o rei obeso, o rei, né, se levantou da cadeira, ele aproveitou que estavam só os dois. Ele fez o que tinha que ser feito, matou aquele rei, fechou a porta, saiu. O povo achou que o rei estava se aliviando, não interrompeu o rei. Ó, foi o tempo dele chegar lá na cidade, tocar o chofar. Vamos, povo, vamos subir para a guerra. O Senhor entregou nas nossas mãos. É a ousadia, sabe? Às vezes a gente pensa, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso. No fundo, você sente paz para agir. E você sabe disso. Tem coisas que eu e você, a gente sente paz para ir para cima. A gente sabe que é o momento de fazer. E pronto, acabou. Ah, mas como que é isso? É uma paz dentro do seu coração que você sabe que tem que ir para cima. Então chega e vai fazer o que tem que ser feito. E Deus vai providenciar tudo o resto, né? Deus nos dá essa sagacidade, né? Nossa, fulano foi sagaz, foi inteligente, foi... Por quê? Porque essa ousadia vem da parte do Espírito. E que Deus te dê a ousadia para você fazer o que tem que ser feito na sua vida. Vai ter alguma coisa que você vai poder fazer hoje. Ah, mas hoje é um dia, né, sei lá, é domingo. Não tá tudo fechado, não sei o quê. Que hoje Deus te dê a ousadia de poder se aproximar dele. De poder, né, ter ali o privilégio de você também desfrutar do trabalho das tuas mãos. Às vezes você trabalha e você não sabe nem desfrutar. O dia que você pode ficar em casa, que você pode curtir seus filhos, que você pode curtir a casa, que você pode tomar um bom café, que você pode fazer um bom almoço, você não consegue desfrutar. Porque está o tempo todo pilhada com situações e com coisas. Então tenha a ousadia também de saber desfrutar, pelo amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te glorifico e te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigado por esta palavra rema, essa palavra revelada aos nossos corações. Senhor, que nós possamos ser ousados, assim como Eude, assim como esses homens, esses juízes que o Senhor levantou para salvar o povo. Que nós não venhamos, Deus, viver em julgo desigual, mas que sejamos obedientes à Tua palavra e não venhamos, Senhor, ficar vendidos à vontade do outro, mas que a vontade que nós estejamos rendidos é a Tua vontade, Senhor. Pai, qual é o Teu propósito? Revela a nós. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por tudo quanto Tu és nas nossas vidas. Pai, essa pessoa que carece de um milagre, seja uma porta de emprego aberta, seja uma cura, seja a restauração do casamento, seja, Senhor, levantar desse leito, que o Senhor possa, Pai, abençoar esta pessoa com a ousadia, a fé
com a saúde, com a paz que excede todo entendimento que ela precisa. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom. Opa, para você que ficou, ó, olha o que eu vou te mostrar. Tem gente que já falou shalom, sai fora, né? Olha esse pé de abacate, gente. Olha. Esse pezinho de abacate, ele ficou pelado. Ele ficou sem folha. Olha que bonito, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de cima ele. As formigas depenou ele. E agora como ele tá bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele melhor. Olha, que lindo. Deus abençoe. Um ótimo dia. Shalom.